Não. Eu vou aí, Má. Eu também vou querer fazer minha unha. É que agora eu tô na. Agora tá. É para desligar? Deixa eu deixar minha cama toda. Você me viu? Não. Boa noite. Boa noite a todos os alunos. Eu sou a professora Cristiane Miranda. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de português experimental. Espero poder contribuir nessa fase, né, nessa nova fase de vocês. Vou tirar a máscara só para eu falar. Estamos aqui na UAB, mas estamos distantes do outro. Então, hoje é uma aula teste, né? Mas já com atividade, já com slide de apresentação para vocês. E, então, desde já, boa noite a todos, né, que estão aí falando. Pessoal que está entrando. Então, hoje eu gravei um slide bem rápido, né, um slide no PowerPoint com áudio explicando, né, cada slide. Coloquei no link do curso para vocês entender qual vai ser o objetivo da disciplina do curso técnico, né? Porque muitos alunos me questionam por que é que eles têm que estudar português depois que eles acabam o ensino médio, né? Então, como eu falava para os meus alunos na universidade, eu falo para vocês também no curso técnico, que a leitura e a escrita sempre vai acompanhá-los, tá? E vocês estão no curso de formação. Então, primeiro, que outras disciplinas vão exigir, né, que vocês escrevam, que vocês leiam, e aí a minha disciplina vai moldar vocês em algumas partes da escrita, tanto da oralidade, né, adequar essa linguagem de vocês. Então, o recado que nós temos hoje no slide é esse, vocês vão ver os meus áudios, então qualquer pergunta, eu estou à disposição. E depois eu vou deixar uma atividade, um texto, né, sobre a importância da leitura e algumas questões que vocês vão me responder. E aí depois eu vou passar para vocês certinho como que essa atividade vai ser postada para eu avaliar a leitura de vocês. Eu vou postar agora, ó, a minha aula, tá? Que é apenas um slide, são 12 slides, 13 slides, com os áudios explicando o objetivo da nossa disciplina, ok?
Eu sou a professora Cristiane Miranda, sou da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, sou formada em Letras pela Unemate, tenho mestrado em Estudo Linguístico pela UFMT, trabalhei 12 anos, né, no ensino superior integrado da Serra pela Unemate, hoje sou concursada desde 2008, moro aqui em Sapezal, trabalho com ensino médio, preferencialmente o pessoal do terceiro ano. Então, trabalhar com vocês, com essa turma do curso técnico, para mim é gratificante. São turmas que eu gosto de trabalhar e eu estarei à disposição de vocês no que vocês tiverem dúvida em relação à minha disciplina. Vamos ver um pouquinho como que nós vamos definir a nossa disciplina português instrumental. Descrição da disciplina. A disciplina de português é a disciplina de língua portuguesa ou português instrumental no curso de técnico em agropecuária da modalidade pós-médio, buscará desenvolver a linguagem como forma de interação onde o discurso é construído socio-historicamente. Por isso, levará em consideração a heterogeneidade discursiva, englobando textos que circulam especificamente na esfera de atuação do técnico, ou seja, da área que vocês estão atuando, né, ou seja, fazendo o curso. O estudo da língua levará em consideração gêneros com objeto de ensino de língua e o texto como unidade de ensino, sendo o elemento integrador das atividades de leitura, escrita, refacção, análise linguística e oralidade. Então, eu estou dando aula para um curso técnico, ou seja, pós-médio. Isso significa que todos vocês tenham ensino médio. Então, por que que eu tenho que ter de novo aula de língua portuguesa se eu já tive aula de língua portuguesa no ensino médio? Essa disciplina de português instrumental vai ajudá-los a adaptar o uso da linguagem de vocês em textos, escritos para outras disciplinas, textos escritos ou falados em situações de formalidade onde exige a linguagem próxima à gramática. Então, tudo isso será feito e adaptado através de textos voltados para a área de vocês, para que eu consiga, então, chamar a atenção da leitura de vocês, pensando em várias atividades de leitura, escrita, refacção seria corrigir os textos de vocês, tá? Análise linguística e oralidade, trabalhar além do texto escrito, trabalhar também a oralidade pensando na adequação da linguagem formal. Desta forma, os gêneros a seguir serão desenvolvidos no decorrer do curso. Então, nós vamos ver alguns gêneros de textos que circulam, que eu acredito que alguns já conhecem, mas se não conhecer, nós vamos ser apresentados a esses textos, ver a estrutura desses textos, que linguagem eu vou usar, como eu vou escrevê-lo, como eu vou estruturá-lo. Então, nós temos instruções de uso de montar e montagem, regulamentos, listas, pedidos de aquisição de mercadorias e serviços, manuais, currículo vitae, resumo, resenha, que são dois textos eles são pedidos em outras disciplinas para vocês serem avaliados. Então, nós vamos estudar a estrutura do resumo, a estrutura da resenha, como a gente desenvolve esse texto. Vamos trabalhar também seminário para apresentação de produção e serviços, oral e preparação de transparências, ou seja, preparação de slides para vocês apresentarem na hora de uma apresentação, de uma entrevista e até mesmo durante o curso e a avaliação de vocês. E também vamos ver um pouquinho o artigo científico. Oi? Nós vamos pensar um pouco porque Tem sim. existe essa disciplina de português instrumental no curso técnico. Por quê? Vocês podem questionar que vocês escolheram fazer um curso técnico de O que que é isso aqui? agropecuária e ter essa disciplina, Palmito. né? Então, aprender o português ele vai implicar ter uma leitura crítica das coisas, né? Então, assim, nós, enquanto leitores sociais, eu tenho que saber ler as coisas para que ninguém me dê informações sem antes eu refletir e questionar. Isso é um exercício de todo estudante, seja que curso ele for fazer.
modalizar a linguagem conforme as situações de uso, formais e informais, na escrita e na oralidade. Então, estudar a língua portuguesa, refletir sobre o uso da língua portuguesa, é refletir sobre as adequações que eu, enquanto falante dessa língua, Cadê eu Bobô? tenho que fazer no momento que eu vou Ontem. usá-la. Então, se eu sou estudante, eu vou conversar com a minha professora, eu vou escrever para a minha professora, eu tenho que usar uma linguagem formal, uma linguagem mais próxima da língua portuguesa, da gramática. Mas se eu estou falando com a minha família, com os meus amigos, não tem a necessidade da formalidade o tempo inteiro. Se eu estou fazendo uma entrevista, conversando com meu chefe, eu tenho que sempre me adequar, sempre me aproximar de uma linguagem mais formal. E é isso que nós vamos refletir e estudar durante o nosso curso. Escrever de forma adequada a situação em que o ato de comunicação vai se realizar, seguindo uma estratégia conveniente. Ou seja, sempre a palavra é adequação. Aprender português não é falar o registro formal o tempo inteiro. Eu sou professora de língua portuguesa, estou aqui falando com vocês enquanto professora de língua portuguesa, mas eu não falo como professora de língua portuguesa 24 horas, né? Eu tenho amigos, eu tenho família. É claro que eu vou usar uma linguagem mais informal. E isso, gente, é normal. Só que nós, estudantes, né, estamos estudando, estou fazendo o curso, eu tenho que me preocupar tanto com a minha linguagem escrita, como eu vou escrever. E para eu escrever, eu tenho que também começar a ler textos, nem se for textos principalmente da área que vocês vão começar o curso. Então, procure revistas da área, procure sites, reportagens, leiam informações, leiam textos para que vocês tenham, então, o que escrever. Quanto mais informações, mais facilidade fica a prática da escrita. Aí nós vamos falar, então, aqui, então, dessa adequação, né? E pensar as variedades e registros da linguagem. Então, a palavra-chave é adequação. Eu tenho que me adequar. Situação de uso da linguagem, tanto na oralidade quanto na escrita. Então, se eu tenho que escrever um texto que a professora de língua portuguesa vai me exigir, ou que o professor de outra disciplina vai me exigir, eu estou no curso técnico. Eu tenho que usar a linguagem escrita formal. Não é a linguagem que eu uso lá no WhatsApp com meu colega, com meu grupo de família, não. A linguagem que vocês têm de usar é a linguagem formal, tudo que vocês forem fazer dentro do curso, tá? Então, é sempre adequar. Como vocês são estudantes e a nossa disciplina vai fazer com que vocês reflitam sobre o uso dessa língua portuguesa. Preconceito linguístico, então, um caso recente. Eu trouxe para vocês aqui só para a gente pensar assim: nem todo mundo tem acesso ao estudo da gramática, nem todo mundo tem a oportunidade de estudar, e nem todo mundo tem a oportunidade, como vocês, né, de estar fazendo o curso técnico, né? Então, assim, as pessoas que não têm acesso ao estudo, nós temos que respeitar a sua modalidade da fala, a sua forma de falar as palavras, porque ela não teve acesso à gramática. Mas nós não. Nós estudamos, vocês estão fazendo um curso, vocês estão se adequando, né, a uma situação de formalidade, e estão se capacitando. E aí vocês têm de estudar e aproximar a linguagem para uma linguagem formal. E aí aconteceu esse fato no interior de São Paulo. Isso aconteceu em 2017, no qual um médico, 2016, ele era, né, estava trabalhando de plantão e ele foi atender, né? Ele atende pessoas simples. E aí ele escreveu no prontuário assim, ó: não existe pneumonia. Médico debocha de paciente, recebe críticas e acaba demitido. Não sei se vocês lembram disso. Isso viralizou na internet. Então, o que acontece aqui? Esse médico, ele debochou da fala das pessoas mais simples, que não teve a mesma oportunidade que ele, ou seja, de estudar. Então, nós nunca devemos fazer isso com ninguém,
tá? Então, se nós entendemos a língua portuguesa, então se eu sei adequar a minha fala, eu posso falar de maneira informal com as pessoas, porque eu sei a gramática. Então, quando eu preciso usar a gramática, eu vou usar. E aí a gente tem que saber disso, nós que somos estudantes. Agora, eu não posso exigir isso de uma pessoa que não tem acesso à língua portuguesa, que não teve acesso ao ensino. Então, vocês começam a pensar dessa forma, tá? E vocês têm que pensar que isso é também a questão de preconceito linguístico, que a gente chama dentro do estudo da linguística. Então, nós temos que respeitar a fala das pessoas e o limite de cada um. Agora, vocês, meus alunos, são meus alunos, eu tenho que corrigir o texto de vocês, eu tenho que corrigir a forma com que vocês falam, tá? Porque eu sou professora de língua portuguesa de vocês e nós estamos aqui para nos capacitar. Aqui nós temos um exemplo, né? Uma charge, uma entrevista. A cena é uma entrevista. Então, a linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos diferentes, ou seja, eu vou usar a linguagem formal, que é a linguagem mais próxima da gramática, quando eu tiver uma entrevista, quando eu estiver dando uma aula, quando eu estiver falando com o meu chefe. Quando eu vou usar uma linguagem formal? Ou seja, aquela linguagem mais frouxa, aquela linguagem mais coloquial, né, que aceita até gírias, mas eu estou falando no momento que eu não estou sendo avaliado, no momento em que não exige uma linguagem mais próxima da gramática. Então, a informalidade é a linguagem mais simples, só que a gente tem que saber adequar. E aqui a cena da charge é uma entrevista. A moça diz para o seu entrevistador aí, né? Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí o rapaz pergunta, e o português? Aí ela diz, aí varia. Ou seja, quebrou a entrevista dela, né? Então ela usou uma expressão extremamente informal que não cabe para uma entrevista de emprego. Concordam? Aí vocês vão ver o poder, então, do que é ter o domínio da leitura e ter o domínio da escrita, tá, gente? Vocês precisam gostar de ler e automaticamente, ao gostar de ler, eu consigo ter mais conteúdo para escrever. E aí eu consigo ter mais argumentação, de convencimento. E aí eu tenho um textinho que se chama O Poder da Persuasão. No início, Eva não queria comer a maçã. Come, disse a serpente, e serás como um anjo. Não, respondeu Eva. Terás o conhecimento do bem e do mal, insistiu a víbora. Não, serás como Deus. Não e não. A serpente já estava desesperada e não sabia o que fazer para que Eva comesse a maçã. Até que teve uma ideia. Ofereceu-lhe novamente a fruta e disse: emagrece. Ou seja, convenceu a Eva a comer a maçã, né? Ou seja, o fator de convencimento, a mulher, ela sempre quer emagrecer, certo? E aí você tem o fator da argumentação, né? Claro que faz um jogo, uma brincadeira com o texto, né, de Adão e Eva, o texto da maçã, né? Mas esse texto é trago para o momento atual, onde que todo mundo quer emagrecer, desse mundo fitness, né? E aí você tem a, a serpente que convence Eva a comer maçã porque ela só fala uma palavra: emagrece. A gente tem que saber colocar as palavras na hora certa, no momento certo. Por isso, quanto mais palavras eu domino, mais eu consigo ter argumentos, certo? Pode parecer complexo, e o é, para quem não exercita, mas saber colocar em palavras verbais ou escritas um sentimento não é tão complicado. É só uma questão de treino. Então fica a dica para vocês. Comecem a ler texto da área do curso no qual vocês se propõem a fazer. Leiam um texto. Se vocês têm que buscar conhecimento e não existe outro caminho senão a leitura, tá? Exercite essa leitura, porque quanto mais leitura vocês tiverem, mais fácil será no momento que vocês tiverem que escrever.
porque durante o curso vão exigir de vocês escrita de textos, para vocês serem avaliados, para vocês crescerem no curso. Então, a disciplina de português instrumental, ela serve para alertá-los e para fazer com que vocês pensem e reflitam sobre o uso dessa linguagem, tá? Então, vocês têm de procurar leituras da área para vocês melhorarem o seu campo das palavras, tá? Então, para que fique mais fácil a produção de texto, porque quanto mais leitura eu tenho, mais conhecimento eu tenho, e aí é claro que vai facilitar o meu conteúdo, né? Eu vou ter conteúdo para escrever. Então, ler é importante, né? Ler é importante para quem quer escrever. Então, a leitura ela vai implicar, né, 3 operações: reconhecer, entender o significado dos símbolos gráficos utilizados no texto, ou seja, entender as palavras, reconhecer as palavras. Todo mundo faz isso. Reconhecemos as palavras, ok? Né? Todo mundo alfabetizado, né, gente? Organizar, entrosar o significado das palavras na frase, nos parágrafos e nos capítulos. Então, entrosar, não adianta eu entender uma palavra isoladamente, eu tenho que entender essa palavra junta com outra palavra, entender essa palavra dentro de um contexto de sentido, o que ela significa, organizar o que você está lendo. E aí elaborar, estabelecer significados adicionais em torno do significado imediato e original dos símbolos gráficos utilizados no texto. Ou seja, depois que eu consigo reconhecer os símbolos, que eu consigo reconhecer as palavras, que eu consigo organizar, que eu consigo que aquilo faça sentido para o que eu li, eu consigo elaborar textos, eu consigo escrever. Mas isso, gente, é um exercício, é uma prática. Eu espero que vocês se preocupem e começam, então, a tentar, né, essa prática. Saber ler e escrever hoje é uma questão de empregabilidade. Então, não importa que área você esteja, não importa que área você está ingressando neste momento. Ler e escrever é uma questão de você estar empregado ou não, porque as pessoas vão te entrevistar, as pessoas querem saber se você sabe adequar a sua linguagem, se você sabe atender uma pessoa, se você sabe fazer um pedido, tanto pela oralidade ou tanto por e-mail, a sua escrita, né? Então, independente do emprego, é preciso que vocês saibam ler e escrever adequadamente. E eu, professora Cristiane Miranda, estou aqui com esse papel dessa disciplina, né, de alertá-lo, de orientá-los dentro do curso que vocês estão iniciando agora. Boa sorte a todos vocês, que vocês sigam aí com muito ânimo, né, neste momento que a gente está vivendo, que não está sendo fácil. Espero conhecê-los, vocês em breve. E aos poucos eu vou passar para vocês como eu vou trabalhar, como que eu vou avaliar vocês, como vai ser nossos encontros, tá? Vou passando aos poucos. Um grande abraço e qualquer coisa estou à disposição e podem perguntar quando precisarem. Até mais. Aí eu vou fazer que a atividade vai ser. Vai ser postado depois. Assim você viu, tá? Olá, pessoal. Conseguiram ver certinho os slides? Tudo ok? Os próximos slides eu vou tentar gravar com vídeo também, que aí fica meu rostinho embaixo. Mas hoje foi o primeiro vídeo, né? Foi nosso primeiro encontro virtual aí. Mas eu espero ter passado o recado para vocês da disciplina. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Como vai ser a disciplina. E então, sempre que eu postar o vídeo, eu vou postar alguma atividade, né? Então, para fechar a discussão de hoje,
vai ser postado uma atividade para vocês no Google Forms. Vai ser postada essa atividade, vocês terão um tempo, né, para 2 dias, tá? Então, se vocês vão ter, até, na verdade, assim, é porque a gente está em reunião aqui também, tá, gente? Simultaneamente com a aula. Então, essa atividade vai ser postada, como vocês terão aula amanhã, então, façam a minha atividade, é um texto que vocês têm que ler, então, toda a minha aula, vocês vão ter que ler um texto. Vocês vão ler esse texto e vão responder 5 questõezinhas lá, tá? E vocês depois vão ter que repostar essa atividade, tá bom? Então, a gente finaliza hoje com essa atividade, vocês façam e já postam. Tá bom, pessoal, foi só... Então, como eu disse, nós estamos também numa reunião tentando ajustar as coisas aqui. Vamos, então, postar essa atividade, tá? Então, o nosso técnico vai pedir vai enviar uma lista, né, de presença da aula de hoje. E aí, ele acabou de postar, né, essa lista. E aí, vocês também vão ter atividade para fazer, tá? Então, façam a atividade que vai ser postada também. E até a aula de sexta-feira, que sexta-feira seria a nossa aula online, mas nessa sexta-feira vou deixar também uma aula gravada, tá? Só nessa sexta, na outra eu estarei online com vocês. Certo? Um grande abraço a todos e qualquer dúvida, estou à disposição, pode me perguntar em relação à atividade, ok? Pessoal, tudo bem? Professor Douglas de novo, tá? Estava aqui no auxílio da professora, então acabei de postar aí no bate-papo o link da presença, então vocês têm até as 21 horas de hoje para poder assinar a lista de presença lá, então coloquem seu nome e enviem. Vou mandar lá no WhatsApp também, tá? Vocês fazem aí a lista de presença, é só marcar como enviado, tá ok? Boa noite para vocês e... tem atividade, né? A atividade também será postada hoje. Aqui, tá? E no grupo. No grupo, né, Val? No grupo, tá? Beleza, pessoal? Dá um ok aí, dá um emoji aí, quem entendeu? Alguma dúvida? Sim, Pamela, já acabou. Hoje é... Certinho? Mais alguém? Você tem 2 dias para entregar a atividade da professora, como ela disse. Mas, por exemplo, amanhã tem uma outra aula. Então, quanto antes você fizer, o link vai ser disponibilizado, Jaine. Já já a gente disponibiliza o link aí lá no grupo do WhatsApp aí, da atividade da professora de português. Beleza? Beleza, Livre? Então, boa noite. Tchau, tchau. Já enviei.